Olá, meus queridos amigos, bom dia! Mais uma vez aqui com você no Pétalas do Espiritismo, para juntos aprendermos com o Livro dos Espíritos. Estamos estudando, meus amores, sobre a lei de igualdade e vamos ver sobre a desigualdade das aptidões. No questionamento 805, pergunta Kardec: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? E a espiritualidade ensina: sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Kardec traz a seguinte observação: assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Aqui nessa pergunta, queridos amigos, eu gostaria de destacar mais uma vez a questão do progresso dos espíritos e que eles não retrocedem. Como diz aqui a espiritualidade, o que pode acontecer é que um espírito, quando ele vai reencarnar, em função do invólucro do corpo material que ele vai ter naquela reencarnação, ele poderá não conseguir expressar-se por completo. Ele pode ficar com determinadas potencialidades limitadas em função daquele corpo físico mais grosseiro, mas não significa que ele perdeu as suas faculdades adquiridas, apenas que elas não estão tendo a oportunidade de se manifestarem em sua completude. Mas quando ele retorna ao plano espiritual ou quando ele se liberta parcialmente do corpo, essas faculdades lá estarão na sua integralidade. Então, isso é importante para nós percebermos que, mais uma vez, todos são iguais perante a lei de Deus. Nascem simples e ignorantes, todos têm a oportunidade de crescer, de evoluir, de caminhar, adquirir conhecimento e todos chegarão à mesma destinação, que é a felicidade e a perfeição. E que as diversidades de aptidões, elas são momentâneas e elas decorrem, como diz aqui Kardec, já disse as perguntas anteriores, decorrem do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos. Aqueles que já vivenciaram e tiveram mais experiências têm mais aperfeiçoamento. Os que vivenciaram menos experiências têm um desenvolvimento menor e, portanto, menos aptidões. Mas reforça-se, as aptidões não derivam da criação do espírito, não essas diversidades não derivam de Deus. Não foi ele que as colocou no homem, mas o próprio homem em função desse progresso. Portanto, reforça-se, a pergunta diz: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito as suas faculdades integralmente? Sim, ele conserva todas elas. O fato de não conseguir expressá-las na sua completude não significa que ele as tenha perdido. Vamos ouvir então o espírito Miramês também abordando sobre as faculdades adquiridas. E ele nos orienta: as faculdades adquiridas pelas almas não são esquecidas em tempo algum, mesmo que estas voltem à carne pela lei da reencarnação e não possam expressar seus valores com toda a plenitude por provações ou opção. Elas guardam no centro da vida o que aprenderam por experiências. Não existe regressão do espírito. O que dá a impressão de recuo
é o fato de que ele veste uma roupa carnal, deformada pela sua própria escolha ou exigência kármica. Pode, bem assim, reencarnar em mundos inferiores, com a tarefa de ajudar aos que ali se encontram em estado de sono. Os superiores têm o dever universal de dar as mãos a quem se encontra na retaguarda. O espírito, ao passar de um mundo superior para um inferior, conserva sua superioridade, mas nem sempre pode expressá-la no seu todo, nas suas andanças como mestre e guia. Todavia, o que ele adquiriu, isso ele nunca perde e ninguém toma. É conquista dos seus esforços individuais. É tesouro divino que a eternidade sabe conservar em seu coração. Num exemplo bem singelo, quando se vai em busca de alguém que se interessa proteger em cadeias, hospitais ou outros lugares onde há muitas provações, não se perde os valores morais e espirituais. É o que se passa com os espíritos benfeitores que descem de planos superiores para nos assistirem nas nossas necessidades. Eles conservam seus valores, mesmo trabalhando nas sombras. Assim se passa com as almas redimidas que aceitam ou escolhem a tarefa de ajudar aos homens, por vezes os mais ignorantes. As aptidões por eles adquiridas são luzes benfeitoras que servem para clarear os que vivem ainda no escuro, dirigidos pela ignorância. É só, meus queridos amigos, nós lembrarmos aqui do nosso mestre querido. Jesus, um espírito puro, um espírito crístico, encarnou na Terra um mundo imperfeito. E ele, em algum momento, perdeu as suas faculdades? Claro que não. Tanto é que, mesmo ele estando num corpo limitado como o nosso, ele conseguiu utilizá-lo na sua potência máxima. E ele conseguiu já, mesmo com a limitação do corpo, mostrar toda a sua potência. Quer dizer, não vou colocar aqui que ele teve a oportunidade de mostrar toda a sua potencialidade, porque certamente as potencialidades, as faculdades de um espírito crístico são infinitamente maiores do que aquilo que o mestre pôde nos mostrar. Mas ele já teve condições de mostrar para nós o quão puro e perfeito ele é. Então vejam, ele esteve encarnado no mundo inferior e ele não perdeu as suas virtudes, as suas potencialidades. Ele apenas e provavelmente não teve condições de expressar-se na sua completude por conta do corpo, mas ele não regrediu. A diversidade de aptidões corresponde ao despertamento das qualidades gradativamente. É uma lei natural que se processa em todas as criaturas de Deus, pela presença do amor universal do Criador. O tempo é muito importante para o despertamento dos valores espirituais nas almas. Depois que os espíritos despertarem todos os seus valores, aí ocorre a grande transformação em suas vidas. Desaparece dos seus caminhos o próprio tempo e o espaço deixa de existir. Eis aí o espírito se libertando das leis das quais não mais precisa. A fé avoluma-se de tal forma na alma que acontecem muitas maravilhas, como Marcos anotou no capítulo 12, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Com o desabrochar dos talentos internos do espírito, surge nos céus da consciência um sol que se chama fé, força poderosa que Jesus usou muito na terra, quando teve que curar os enfermos e levantar os caídos, mostrando ao povo a presença de Deus no coração do homem pela fé.
A nossa fé, queridos amigos, que ainda é tão vacilante, ela muitas vezes não consegue levantar a nós mesmos. Jesus, quando esteve com a força da fé e a confiança no Pai, ele levantou a muitos, ele auxiliou muitos, como diz aqui, curou enfermos, levantou caídos, mostrou ao povo a presença de Deus. E nós? Será que a nossa fé já cresceu um pouco? Será que a nossa fé já se fortaleceu um pouco mais? Para que nós realmente possamos nos levantar, nos curar, sairmos da condição de enfermos e passarmos à condição de pessoas verdadeiramente saudáveis? Para que nós, através da nossa fé, possamos levantar os caídos, os nossos irmãos necessitados, aqueles que passam e encontram-se em infortúnios? Então, meus queridos amigos, a fé ela é importante para nós e para o outro. Trabalhemos em nossos corações esse sentimento para que possamos crescer e evoluir e possamos também ajudar a humanidade. Nós não estamos na condição ainda de missionários, de estarmos num planeta inferior por livre e espontânea escolha para ajudarmos aquele planeta. Estamos ainda na condição de sermos ajudados. Mas, quanto antes despertarmos para os valores do Evangelho, mais rapidamente poderemos ajudar mais o Mestre querido. Deus permitiu que os homens, em graus diversos, manifestassem seus dons e sentissem que dentro de si existem todos os recursos de vida. No futuro, pelo poder da fé, veremos que poderemos ser o nosso próprio médico, porque da nossa mente partirão ordens de harmonia que os corpos obedecerão na fluência do nosso verbo de luz. Se sabemos que nada perdemos do bem que adquirimos, qual o nosso dever? Trabalhar para despertarmos nossas aptidões e exercitá-las onde quer que estejamos, em forma de caridade, onde não falte o amor ensinado pelo Divino Mestre de todos nós, Jesus Cristo. Então vamos trabalhar, meus queridos amigos, vamos trabalhar muito. E esse trabalho não é o trabalho essencialmente braçal, físico, é o trabalho moral. É o trabalho de desconstruir o homem velho, orgulhoso, egoísta, para construir um homem melhor, um homem que tem amor, um homem que vivencia a caridade, um homem que conhece e procura praticar o Evangelho. Vamos então, meus queridos amigos, trabalhar para isso? Com certeza. Meus amores, vamos parando por aqui em mais um Pétalas do Espiritismo. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Amanhã estaremos juntos novamente para mais um aprendizado com o Livro dos Espíritos. Desejo um dia muito feliz para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba diretamente no seu celular, eu convido você a conhecer o nosso canal no Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Conhecendo o Espiritismo e na busca global já vai aparecer o nosso canal. É clicar e entrar. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.